Hoje eu vou falar pra vocês de um livro que, assim, eu confesso que eu tinha muitas expectativas e ele conseguiu suprir todas essas expectativas, que foi Daisy Jones and the Six. A leitura desse livro aconteceu pouco depois de eu ter lido Amores Verdadeiros, então eu já estava um pouquinho decepcionada com a Taylor, mas como eu já era apaixonada por Evelyn Hugo, eu descobri em Daisy Jones and the Six mais um refúgio que a Taylor conseguiu ser maravilhosa, e com certeza a forma de escrita dessa mulher é de entrevista. Ela deveria manter esse sistema, porque esse sistema de escrito dela é maravilhoso, super gostoso de ler, fluido, e faz a gente ter mais vontade ainda de continuar na história. A história conta pra gente sobre Daisy Jones, uma mulher linda, carismática, que desde sempre teve o mundo jogado aos seus pés, porque ela tinha uma beleza que era fora do comum, e além disso ela conseguia ser gentil com muita gente, né? E a gente vai acompanhar a história da Daisy desde o começo, desde a sua infância, então a gente consegue entender as personalidades de Daisy quando ela fica mais velha. A Daisy se descobriu como compositora e depois disso ela decidiu que ela queria ser uma estrela do rock, e é sobre. Ela tem cadernos espalhados com suas letras, com suas músicas, e ela quer que o mundo escute as suas canções. Então ela vai acabar virando uma lenda da década de 70. E a gente vai descobrir nessa entrevista, já o começo do livro já mostra pra gente que é uma entrevista acontecendo depois que a banda acabou. Há muitos anos depois. Então assim, eles já estão velhinhos e eles vão contar pra gente o que é que aconteceu na década de 70 pra ter tido uma ascensão e queda tão rápida da banda, e por que eles se separaram, o que é que aconteceu nesse intermeio. E eu confesso que assim, foi maravilhoso. Eu já deixo aqui claro pra vocês deixarem o joinha no vídeo e tomarem cuidado com os gatilhos desse livro, porque mesmo quem não sabia que tinha gatilhos falou no Traças Club, que é o melhor clube de leitura do mundo, que foi onde a gente leu esse livro, que alguns gatilhos foram ativados, principalmente os gatilhos de alcoolismo, os gatilhos com drogas, então tomem cuidado. Nessas entrevistas a gente descobre que a Daisy Jones começou sua carreira sozinha. De um lado, a gente tem uma Daisy que é muito mimada, por ela ter sempre tudo que ela queria, né? E ela sempre quis muito carinho, ela sempre quis muita atenção. E isso todo mundo dava pra ela, menos os pais. Por conta disso, ela quer de todo mundo. Então a Daisy começou sozinha essa luta, essa batalha, que apesar de que eu achei um pouco fácil no começo, eu entendo que eles estavam querendo fazer da carreira dela uma carreira pop. E Daisy disse assim, não, meu amor, aqui quem manda sou eu, vocês não vão fazer desse jeito. Claro que ela tinha que entender que as coisas não funcionam só do jeito que a cabeça dela quer, mas tudo bem. É a personalidade dela, a gente tem essa personalidade. Enquanto, do outro lado, a gente vai ter o início da banda The Six, que originalmente só começava com dois irmãos, que era chamado Irmãos Dunne, que é o Billy e o Graham, que também é uma pessoa difícil de entender, o Billy. O Billy e a personalidade da Daisy, assim, se encaixam porque os dois estão tentando conquistar espaço, estão tentando dominar os seus territórios. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem uma Daisy que a gente pode dizer que ela é antipática por isso, a gente tem um Billy que é um macho alfa, que ele tá acostumado a dar ordens e que todo mundo deixou ele fazer isso, até que depois a gente vai ter um encontro. Então, inicialmente eram os irmãos Dunne, mas aí foi entrando mais gente. A gente tem a entrada do Ed, que a gente podia nem ter deixado ele entrar. A gente tem a entrada da Karen, que é uma personagem maravilhosa e totalmente necessária. Principalmente quando a gente vê que esse livro é narrado na década de 70. Década esta que a gente tinha zero representatividade, a gente tinha uma luta e batalha muito grande para a participação de mulheres na sociedade, ainda mais do que hoje em dia. Ah, e também tem a entrada do Warren e do Pete. E eles formam o The Six. A banda The Six tá existindo e ela faz o seu primeiro sucesso, mas quando eles acabam fazendo uma parceria com Daisy Jones, eles descobrem que ela viria a acrescentar muito na banda e acabam transformando a banda, ao invés de só The Six, em Daisy Jones and the Six, que é muito interessante vocês perceber a escolha de nomes. Você percebe que não virou The Seven, você continua com Daisy Jones e os The Six. Então você vê que cada um vai ter o seu momento, cada um vai ter seu tempo de representatividade. Só que conviver com duas pessoas que são líderes, que têm um instinto de líder, pode ser muito difícil, não só para elas duas, mas também pro pessoal que tá convivendo junto com a banda, que tem a sua própria vidinha. Eles vão ter que conciliar esses egos de astros do rock e vão ter que tentar conciliar tudo isso pra banda funcionar. Principalmente porque Billy e Daisy têm entendimentos completamente diferentes do que eles querem pro álbum. Como eu disse pra vocês, o livro é escrito em forma de entrevista e assim, maravilhoso você descobrir uma coisa específica dessa entrevista no final. Cada relato desses integrantes vai construir a história pra gente poder se sentir dentro da história da banda. Cada um dos integrantes vai construir esse relato. Então a gente tem todas as visões, claro que a gente tem
protagonistas também, né? Mas a gente vai ter todas as visões inseridas, então a gente vai conseguir construir um cenário por completo. Com certeza eu me senti assistindo um documentário. Tava assim, vivo, um documentário de uma banda que existia. Me lembrou muito o filme de Bohemian Rhapsody, que ficou maravilhoso também. Então eu estava me sentindo muito dentro. E a ideia do entrevistador é justamente entender o que aconteceu naquela época. Então ele acaba dissecando bem as histórias que estão acontecendo e deixando as pessoas se expressarem da melhor forma possível. Todos os altos e baixos e todos os conflitos presentes. E eu continuo dizendo, a escrita da Taylor foi feita para biografias. Ela não deveria estar escrevendo de outra forma que não fosse essa. Esse livro foi muito visual, foi muito imersivo. Ele com certeza trouxe a mesma magia de Evelyn Hugo, de você querer pesquisar, de você saber o que é que tá acontecendo, de você tentar procurar as músicas que não existem, né? Mas vem aí a adaptação, a gente torce pra que venham as músicas também. A gente vai procurar a imagem de Daisy Jones no Google, não vai ter. A gente vai querer a foto do álbum dela e do Billy, não vai ter. E a gente vai jogar no Google mesmo assim, mesmo sabendo que é uma história fictícia. Vamos pesquisar. Que nem Evelyn Hugo. Outra coisa que eu amei nesse livro é porque os personagens são verdadeiros. Que nem Evelyn Hugo. A gente tem personagens verdadeiros e defeituosos. Por causa desses defeitos, eles trazem os personagens complexos. Não é todo mundo, isso aqui é maravilhoso, isso aqui são flores, isso aqui é lindo. Não. Ela traz personagens que têm problemas, problemáticas, explica pra gente e às vezes ela deixa a gente sem explicação mesmo, porque às vezes a gente é simplesmente chato só por ser chato. Então eu achei que foi muito bem desenvolvida a escrita dos personagens. Ela não tentou fazer uma coisa perfeita. Não tem nenhum personagem perfeito e nenhum homem desse livro presta também. Talvez o Rod, mas nenhum homem desse livro presta. Em compensação, a gente tem o quê? Todas as mulheres desse livro sendo maravilhosas e perfeitas e incríveis. Eu poderia falar mais sobre Daisy Jones, mas confesso que Daisy Jones não foi minha protagonista. Minha protagonista foi a Camila e eu acho que ela também é totalmente necessária em completude com a história da Karen. Eu acho que as duas, assim, se completam. Que a autora trouxe pra gente duas faces das mulheres que mostram que você não precisa ser mãe de família pra ser completa, mas se você quiser ser mãe de família pra ser completa, você pode. E ao mesmo tempo você não precisa ser aquela pessoa que faz sucesso pra ser completa, mas se você quiser ser essa pessoa, você também pode. Então eu achei que ela trouxe uma representatividade feminina muito grande, principalmente com Camila e Karen. Esquece a Daisy, mas Camila e Karen vieram, assim, pra trazer uma chave de ouro pro livro. Com certeza elas são as minhas protagonistas. Tudo perfeitas, perfeitas. Foi interessante ver como cada um dos personagens lidava com as turnês, com os CDs, com a formação de grupo, com a produção que estava acontecendo. Então cada um dos personagens, assim como nós, cada um tem uma interpretação daquilo que aconteceu. Então a gente vai vendo cada uma dessas situações de uma forma muito intensa. E a construção, o foco da música também foi muito importante, muito, muito importante nesse livro. E eu achei que, assim, foi tão bem escrito que eu senti que eu tava produzindo junto com eles. Tanto a história, tanto a letra, a narrativa da música, quanto melodias, quanto momentos. Eu acho que foi muito bem colocado. E a gente começa a questionar, então, a produção de pessoas que nós somos fãs, com o que aconteceu nos bastidores, o que é que elas estavam enfrentando quando elas fizeram a construção daquele álbum. Então eu achei isso muito incrível, eu só queria colocar essas músicas no Spotify e escutar elas até acabar a minha vida. Nossa, eu choraria muito com as músicas do segundo álbum. Então eu achei que foi muito bem construído, principalmente os conflitos entre os personagens. E eu também achei que os romances foram muito bem posicionados, não é aquela coisa de tipo, eu tenho que botar um romance aqui, eu vou forçar um romance aqui. Não, eles foram bem construídos e eles têm início, meio e fim. Eu achei que, balanceado. Camila, meu amor, tudo que você precisar aqui, eu tô disponível pra lhe ajudar. Você tem tudo. Então, sem dúvida, eu amei Daisy Jones, eu amei a construção do livro, eu achei que a história, os personagens, as músicas, a construção do livro, a história em si, é perfeito. Aí vocês me questionam, é melhor que Evelyn Hugo? A história, a construção, os personagens, tudo isso é melhor do que Evelyn Hugo, mas eu ainda prefiro Evelyn Hugo. Eu juro que eu ainda prefiro Evelyn Hugo, porque Evelyn Hugo traz aquele que me traz mais, sabe? E eu acho que Daisy Jones não. Daisy Jones foi muito bem fechado, é um círculo, enquanto Evelyn Hugo é uma linha contínua. Eu queria mais de Evelyn Hugo, da história de vida dela, enquanto Daisy Jones eu achei muito bem descritivo, até porque não é a história de vida da Daisy, não é a história de vida do The Six, é a história da banda Daisy Jones and The Six, então eu achei muito bem construído. E tem conclusão e finalização pra todo mundo. Eu só queria uma explicação daquele final, mas tudo bem. Eu aceito um capítulo extra lançado aí pela internet, fanfiqueiros, por favor, cuidem disso e botem no Wattpad, tá? Muito, muito bom. Eu com certeza indico Daisy Jones, maravilhoso. E você já leu esse livro? Coloca aqui se você gostou, se você concorda com a minha opinião. Se você prefere Daisy Jones ou Evelyn Hugo, tá bom? Eu quero saber o que é que você achou. Não esquece de deixar seu like, tem muita coisa por aqui. Vejam os próximos vídeos e beijinhos, até a próxima.